Giovanni Martins, autor de Amb el sol al damunt, traduït al català per Més Llibres, va néixer el 1991 al barri de Bangu de Rio de Janeiro i va passar la seva infantesa a les faveles més grans de tot el Brasil. Sense estudis formals i després d'aprendre a llegir amb la seva àvia, es va guanyar la vida venent refrescos a la platja i fent d'home anunci com alguns dels seus personatges, i es va aficionar a escriure amb una vella Remington 22 sense saber que allò seria el que li canviaria la vida. Hola Giovanni, muito obrigada por estar aquí conmigo. Primera pregunta. La teva carrera es va enlairar quan et vas presentar a un certamen per a joves desfavorits i ara ja portes milers d'exemplars venuts de Amb el sol al damunt, el teu primer llibre de relats. Felicitats! Què ha suposat veure complert el teu somni de ser escriptor? Foi uma coisa muito grande assim na minha vida. Ser escritor já era um projeto antigo e trabalhei durante alguns anos para poder chegar nesse lugar que estou agora, mas a verdade é que sempre acreditei que pudesse publicar um livro, mas não podia ter a noção de quão grande seria o impacto nele na cena literária do Brasil. Sembla ser que no et separes de la màquina d'escriure Remington 22 que et va regalar la teva mare i que escrius els teus esborranys a mà, oi? És més, dius que escriure a màquina et permet reflexionar més sobre cada paraula. És la base del teu procés creatiu? Acredito que sim. Eu acho que enquanto fui mais jovem e nas minhas primeiras tentativas com os contos, eu acho que o meu principal defeito era resolver as histórias com muita velocidade. Então, a máquina me deu outro tempo de trabalhar a literatura e esse tempo é um tempo de muito mais reflexão. Assim, quanto mais eu preciso reescrever, mais eu preciso repensar a história e repensando a história surgem novas possibilidades. He llegit que quan es va córrer la veu que t'agradava la lectura, els teus veïns et van començar a regalar llibres. A l'últim relat del teu llibre, el protagonista no pot evitar odiar i estimar la favela on ha crescut. Doncs també hi ha un sentiment de comunitat bastant fort, oi? É um sentimento muito complexo, assim, de viver, é o lugar onde você cresce, então suas relações de afeto estão todas ali, suas relações suas relações com as outras pessoas que foram importantes na sua vida estão todas ali, então é impossível não amar esse lugar de alguma forma. E ao mesmo tempo é um lugar de muitas dificuldades e que pode conter, assim, que contém muitas possibilidades de traumas. Então é sempre um amar e um odiar, assim. Eu amplio esse sentimento para a própria cidade do Rio de Janeiro, para o próprio país, que é o Brasil, e até para o mundo, né? De fet, en un dels relats, un dels personatges assegura que la droga i la por són els combustibles de Rio de Janeiro. Realment és així de colpidor i cru? Acredito realmente, mas não só do Rio de Janeiro. Eu acho que a droga e o medo são dois combustíveis importantes para toda a sociedade moderna. Gairebé en tots els relats els personatges s'acaben adonant que tots aquells que els envolten també tenen família i una vida, des dels drogadictes fins als criminals passant per la policia més cruel. És aquesta la teva intenció? Humanitzar-los? Fer-nos veure més enllà de les etiquetes? A verdade é que eu me sinto muito próximo dos meus personagens. E quando você está próximo de qualquer coisa, você evita os estereótipos, porque estereótipos nada mais são do que uma pequena parte do que pode ser a verdade. E a verdade é que para o meu olhar, eu não preciso humanizar esses personagens, porque eu sempre lhes vi como gente normal, como qualquer outra. Suposo que l'obra ha sigut un repte pels traductors, doncs fa servir expressions i vocabulari que pot ser complex per qui no ha viscut mai en una favela. Recordem que aquesta tardor, a més del català, ha estat traduït al castellà, italià, francès, anglès, alemany i holandès. Déu-n'hi-do! Felicitats! I en alguns dels teus relats, els personatges parlen de forma quotidiana, grollera, de carrer. És aquest l'estil que vols que els traductors facin arribar, sobretot, a la gent? Eu acho que eu vou escrever sempre sobre esses universos que me interessam, assim. E por enquanto esse é o universo que me fascina. Mas a verdade é que eu não acredito que escrevo histórias sobre as favelas ou periferias.
Escrevo histórias sobre pessoas e personagens que vivem nesses ambientes e as favelas e periferias aparecem como cenário. Com diria Winston Churchill, si tens enemics significa que has lluitat per alguna cosa a la vida. I ho dic perquè sembla que ja comença a haver-hi polèmica al voltant de Amb el sol al damunt. Quan un profe d'institut de Rio va recomanar el teu llibre a Facebook, alguns pares dels alumnes es van mostrar escandalitzats de l'impacte que podia tenir en els seus fills el llibre. A tu quin impacte t'agradaria que tingués en els més joves? Eu fico feliz de ter feito um livro que não agrada a todo mundo. Porque se você agrada a todo mundo, realmente alguma coisa falhou nesse processo, né? O que me irrita nessa questão das escolas e de alguns pais que se posicionam dessa forma é um moralismo. É um falso moralismo que tenta afastar esse tipo de leitura dos filhos, enquanto todos sabem que os filhos têm contato com as drogas, têm contato têm vida sexual ativa, então é uma tentativa de proteger eles deles mesmos, sabe? Per últim, a part d'haver donat... Tenim problemes amb la llum. Fantasmes, no? Per últim, a part d'haver donat exemple amb els teus propis passos, quin consell donaries als joves autors que comencem a emmirallar-se en tu? Eu acho que alguma coisa que eu posso dizer é, primeiro, para não ignorar os clássicos da literatura. Eu acho que muitos jovens chegam na literatura achando que vão inventar uma coisa completamente nova e tentam começar a escrever sem compreender a estrutura básica de um texto. Então acho que o primeiro passo é conhecer a literatura como um todo, a literatura do seu país, um pouco da literatura mundial, e depois misturar essas referências com as referências comuns assim, do universo que está à sua volta, né? Eu sempre aconselho as pessoas a falarem sobre coisas que estão próximas, pessoas próximas, lugares que conhecem muito bem. E outra coisa que eu posso dizer e que muito me ajudou é para reescrever sempre, porque nenhum texto fica bom na primeira tentativa. Doncs obrigada novamente e boa sorte. Muito obrigado. Perfecte, bien! Que bom!